Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Já peço para você que está chegando aqui nesse vídeo agora para deixar o seu like. O like é muito importante, né? Ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos aqui na plataforma. Peço também a sua inscrição aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Já somos aí mais de 202 mil vascaínos aqui no canal Machão da Gama. Bom, nesse vídeo a gente fala sobre o nosso próximo adversário, o Palmeiras, que ontem venceu e venceu bem na Copa Libertadores, né? Será que o Palmeiras vai colocar o time titular contra o Vasco no domingo? Porque o confronto já está praticamente definido, né? O Palmeiras aplicou uma goleada de 4-0, praticamente já se classificou no jogo da ida. Porém, o Palmeiras teve um probleminha no voo, talvez atrase aí essa chegada no Brasil, e isso pode ser bom, entre aspas, para o Vasco, né? Fazendo com que o Palmeiras preserve os seus jogadores. A gente vai falar também sobre Alexis Sánchez, que definiu o seu futuro, né? Já bateu o martelo onde vai jogar nessa temporada de 2023 e não será no Vasco da Gama, né? E claro, vamos falar sobre o julgamento de hoje. O STJD julga hoje a torcida do Vasco, né? Aquela punição que o Vasco levou de 4 partidas. A Procuradoria pediu um aumento de pena e esse julgamento vai acontecer no dia de hoje. Depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta eu conto com você, primeiro deixando aquele like que é muito importante, e conto com você também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui falar de Vasco da Gama, né? Hoje tem o julgamento ali do STJD sobre aumento de punição do Vasco, né? E etc e tal. A Avenida Brasil amanheceu dessa forma hoje, com uma faixa aí de protesto da torcida do Vasco pedindo a liberação do estádio de São Januário, hein? Pois bem, e como eu ia dizendo, hoje o STJD vai julgar o Vasco, né? O julgamento vai acontecer a partir do meio-dia, então talvez no momento que você está assistindo aqui esse vídeo, o julgamento já esteja acontecendo, né? Já tenha começado. O julgamento de hoje é um recurso da Procuradoria que sugere aumentar, né, a pena do Vasco, que quer ampliar a pena do Vasco, que foi de 4 jogos sem torcida. O Vasco já cumpriu, mas a Procuradoria quer aumentar essa pena. Isso é por conta daquela confusão, né, no jogo contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco terá 2 julgamentos, né, nessa semana. Tem esse julgamento de hoje, quinta-feira, do recurso da Procuradoria, né, que quer aumentar a pena de jogos sem torcida para o Vasco da Gama. E no dia 30 a gente tem o julgamento de São Januário, que ainda está interditado pela Justiça do Rio de Janeiro desde a partida contra o Goiás. E no dia 30, a Justiça Comum do Rio vai julgar o recurso do Vasco da Gama. Mas vamos focar aqui no julgamento de hoje, né, do STJD. A chance do Vasco sofrer uma punição de aumento de pena é baixíssima, né? É remotíssima. E quem garante isso é o próprio advogado do Vasco, Marcelo Jucá. Em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, ele explicou os detalhes, né, desse julgamento de hoje a pedido da Procuradoria do STJD. Confira. O que ocorreu, de fato, foi um equívoco perpetrado pela Secretaria do Tribunal. A Secretaria não certificou que a Procuradoria tinha ingressado com recurso. Então nós Vasco, ingressamos com recurso por entendermos que 4 partidas era um número elevado de partidas para o que aconteceu, e o nosso recurso foi devidamente protocolado e enviado à segunda instância. Com a certidão de que não havia protocolo de recurso da Procuradoria, resolvemos desistir do recurso. Por quê? Porque como o Santos, que entendemos ter ocorrido algo mais grave do que o que ocorreu na partida do Vasco, foi condenado por 4 partidas, bom, já tínhamos as 4 partidas cumpridas, vamos desistir aqui do recurso e acaba por aqui. Quando isso foi noticiado na imprensa, a Procuradoria pensou, cadê o meu recurso? E foi até a Secretaria e viu que realmente, por um equívoco, o e-mail enviado à Secretaria não tinha sido protocolado nos autos. Daí, uma nova certidão
nos devolvendo o prazo para o recurso. Então, como havia um recurso da Procuradoria, decidimos recorrer também. E agora vai ter o julgamento na quinta-feira. Mas, assim, a sua pergunta, Flávio, eu não posso dar certeza. Mas falando aqui uma análise, sei lá, de quase 20 anos no tribunal, as coisas que já aconteceram até hoje, estamos falando de um processo que a pena já está cumprida e que um caso que entendemos ser mais grave foi punido pelo próprio Pleno com 4 partidas. Então, creio que, fazendo uma previsão, não deve passar de 4 partidas. Então, assim, a nossa luta, a batalha vai ser por uma redução da multa. E nós fomos multados em R$60 mil e o Santos foi multado em R$80 mil. Entendo que a nossa multa tem que diminuir. Seria razoável a nossa multa ir a 0, ir a 5, a 10. A metade do Santos, pelo menos. Se o Santos pegou 8 jogos, o Vasco 4, talvez 80-40. Pois é, seria justo, seria mais correto, seria bem razoável até a nossa multa diminuir. E diminuir a partida também seria correto, mas como isso é impossível de se viabilizar operacionalmente, o tribunal não vai diminuir isso não vai, a gente não vai ficar com uma partida para ser cumprida numa conta corrente. O risco por alguma coisa de aumento é difícil pela sua experiência. Remotíssima a possibilidade, são remotas. Não se descarta, é claro. Remotíssima a possibilidade de aumentar a pena do Vasco. Então, nesse sentido, o torcedor do Vasco pode ficar tranquilo. Então tá aí, né? Vamos torcer para que não aconteça realmente nada em relação a aumento de pena para o Vasco da Gama. Na segunda edição do nosso Giro de Notícias, é claro, a gente vai trazer aqui todos os detalhes e o resultado, né, desse julgamento. Vamos mudar de assunto aqui agora e vamos falar sobre mercado da bola, né? Um jogador que foi bastante especulado no Vasco, né? Chegou ali a despertar interesse do Cruz Maltino, mas que não vem, o Vasco já não vai contratar mais ninguém nessa janela, definiu o seu futuro no dia de hoje. Alexis Sanches, que foi companheiro de Payet lá no Olympique de Marseille, acertou o seu retorno para a Inter de Milão. Tá aparecendo aí na sua tela, né? Então o jogador continua no futebol europeu. A torcida do Vasco chegou a sonhar com a contratação do Alexis Sanches, mas o jogador vai continuar no futebol europeu e numa grande equipe, né? A equipe da Internazionale de Milão. Ele já jogou lá em outras oportunidades. Seria um baita reforço aqui para qualquer time do futebol brasileiro, né? O Santos também tentou a contratação do Alexis Sanches, mas com a proposta da Inter de Milão na mesa, fica difícil aí para o futebol brasileiro competir e o jogador acertou com a Inter de Milão. Bom, para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar do nosso adversário do jogo do final de semana, né? O jogo de domingo. O Vasco encara o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E existia a expectativa do Palmeiras poupar a equipe contra o Vasco, né? Porque essa partida contra o Vasco é entre os jogos da Copa Libertadores. O Palmeiras jogou ontem e joga na próxima quarta-feira. A expectativa era, o Palmeiras vai poupar o time contra o Vasco. Só que ontem, meus amigos, o Palmeiras enfiou fora de casa 4-0 no Deportivo Pereira. Então, assim, garantiu a classificação ontem mesmo, né? O Deportivo Pereira não vai enfiar 5-0 no Palmeiras no Allianz Parque. Aí, aquela possibilidade do Palmeiras poupar o time contra o Vasco foi caindo por terra. Porém, o Palmeiras teve um probleminha na volta para casa. O avião da equipe do Palmeiras apresentou problemas técnicos e não decolou da Colômbia. E voo da Colômbia é sempre um voo muito cansativo, é sempre um voo desgastante. O Palmeiras queria voltar logo depois da partida, mas por problemas no avião, o Palmeiras não conseguiu voltar e ainda está lá na Colômbia, né? Então esse atraso no retorno do Palmeiras para essa preparação para o jogo contra o Vasco pode fazer, quem sabe, com que o Palmeiras dê uma poupada ali nos jogadores mais desgastados contra o Cruz Maltino. Vamos aguardar, né? Primeiro a gente deseja que o Palmeiras volte em segurança, né, para o Brasil, que o voo seja tranquilo, que volte todo mundo bem, que chegue todo mundo bem, mas vamos torcer também para que o Abel Ferreira poupe os jogadores mais cansados, mais desgastados, para que o Vasco enfrente uma equipe alternativa do Palmeiras. O Palmeiras hoje tem a equipe mais forte do futebol brasileiro, né? Então, quanto menos titulares jogarem, mais chances o Vasco vai ter de pontuar lá no Allianz Parque. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima.